Nesse vídeo vamos falar de um desafio logístico que o Grêmio vai enfrentar agora e falar também de um erro crasso de uma avaliação que muitos jornalistas estão fazendo. Vamos lá, gente, vamos falar, obviamente, da viagem do Grêmio pela Copa do Brasil até Roraima, né? Falaremos da interferência no gauchão, nas semifinais, tudo mais que tem direito. Mas antes eu quero dar um passinho atrás e falar de Erechim, do jogo que o Grêmio fez contra o Ipiranga e que, na verdade, ali já começou a odisseia do Grêmio com o pé na estrada. Lembremos, Erechim é quase em Chapecó, é no norte do estado, quase lá no oeste catarinense lá. É muito longe, é muito chão. E por conta disso e talvez de outros fatores, o Quinteiros sequer foi a Erechim. O Grêmio jogou com um time totalmente reserva, conseguiu a vitória por 1-0, mesmo prejudicado pela arbitragem, e o Quinteiros ficou em Porto Alegre, eu não digo nem só treinando, mas até recepcionando, né, alguns reforços que estavam chegando aí ao longo da última semana. E aí, cara, eu quero começar por esse fator Quinteiros em Porto Alegre, porque eu sei que muita gente lembrou do Renato, muita gente criticava o Renato, muita gente continua criticando o Quinteiros, alguns mudaram de opinião, tem de tudo um pouco, né? Mas de forma geral, eu tenho visto algumas pessoas criticando o Quinteiros. É verdade que sem ênfase, sem a mesma do Renato também. É verdade que, enfim, apenas com discursos prontos, assim, tipo, o treinador tem que estar junto do time sempre, né? Cara, eu discordo plenamente. Eu acho que o Quinteiros fez muito bem em não viajar para Erechim. E aqui eu explico, e aqui eu também vou fazer a conexão com Roraima e com as semifinais do Gauchão, porque eu acho que está tudo, de certa forma, interligado. Um erro grave que eu acho que os jornalistas cometem, que todo mundo comete, na verdade, né, mas o jornalista deveria estar mais blindado em relação a isso, é não contextualizar as coisas, gente. É o básico, tipo assim, eu sempre digo assim, cara, é certo assassinar uma pessoa? Não. É correto matar uma pessoa? Não. Você pretende fazer isso um dia? Não. Agora, se vem um cara correndo na minha direção com um machado na mão dizendo que vai acabar comigo, cara, se eu tenho uma possibilidade de fazer alguma coisa para anular aquela pessoa, eu vou fazer. Aí tu vai me cobrar coerência porque eu tinha dito antes que não é certo e eu não gostaria de fazer. Cara, mas naquele contexto eu fiz. Então assim, é um pouco também parecido com a história do técnico estrangeiro é bom ou ruim. Depende, tem bom e tem ruim. Tem que usar a base. Depende, tem jogador da base que sim, se tu não usar com 18 anos, tu tá errando. Tem outros que se tu usar com 22, tu tá errando também, porque é ruim, não serve pro Grêmio, né? Despacha direto pro Londrina, né? Então assim, depende, não dá pra botar tudo na mesma caixinha, criar um rótulo, criar uma resposta fácil pras perguntas, porque elas têm contextos, elas têm que ser analisadas caso a caso. O próprio Renato, que eu cansei de dizer aqui, né, de defender em alguns casos, que me acusavam de passador de pano, cara, muitas vezes o Renato não foi para Erechim, ou sei lá para onde, por motivos corretos. Em outras vezes, talvez ele devesse ter ido, né? Eu defendi o Renato quando ele deu aquela folga de 4 dias pro Grêmio lá, que fizeram um escândalo, e aí eu fiz um levantamento de todo o G6 do Brasileiro, onde o Grêmio se encontrava, deu no mínimo 4 dias também de folga, teve gente que deu 5, né? E aí, nossa, mas o Renato, não sei o quê. Agora, quando ele não deu a coletiva depois do Grenal, ou quando ele mesmo deu uma folga, outras folgas pro time, eu reclamei. Ou quando ele deu uma folga de um dia e ele voltou depois do segundo dia, né? Ele mesmo se deu um dia a mais, eu critiquei. Então não é assim, dar folga é certo ou errado? Depende, às vezes é certo porque os fisiologistas indicam. E não se tem um prejuízo tático, não sei o quê. Às vezes é errado porque é preguiça, porque é só malandragem, é só querer ficar na praia, né? Então, cada caso é um caso, gente. E o Quinteiros certamente
tirou o time titular de Erechim por vários motivos, a começar pelo fato de ter essa estrada toda pela frente logo ali adiante, né? Então, poxa, tu vai até Erechim, aí tu volta de Erechim com o Bright White, com todos os titulares, e depois tu chega de Erechim, aí tu vai para Roraima, aí tu volta. Não, né? Então, assim, começa por ali já a estratégia de Erechim, né? Só que o argumento, que eu acho que foi o Guto Peixoto que falou na coletiva, alguém disse, por que o Quinteiros não estava? Porque ele ficou em Porto Alegre treinando com os titulares, que é a resposta padrão, né, que o Renato talvez desse, mas não só isso, também não é só treinar o time titular, é tentar já encaixar no contexto do time, desse treinamento, desse dia a dia, os novos reforços, os caras que chegaram agora, né? E foi engraçado até porque eu vi tava vendo um programa esportivo, né? Os caras debatendo essa questão do Quinteiros não ter viajado, e todos foram unânimes criticando. Tinha que ter ido, né? Uns mais exagerados, outros falando, não achei grave, mas tinha que ter ido, blá, 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 blá. Aí eu troquei lá de programa esportivo depois, e os caras estavam dizendo, olha, eu acho que o Grêmio, a gente tem que lembrar de uma coisa, se tiver Grenal nas finais, o Grêmio chega um pouco mais forte em relação a ele mesmo, né? Em relação, aliás, ao Grenal do 1-1. O Inter é o mesmo, o Grêmio chega um pouco mais forte, né? Aí alguém ponderou, se bem que não vai dar muito tempo para inserir os titulares nesse dia. Cara, o Quinteiros ganhou 2 dias. Não indo para Erechim, ele ganhou 2 dias de inserir os caras nesse contexto. É pouco? Mas é um gauchão tiro curto, é um gauchão histórico até nesse sentido, que é muito pouco tempo, é muito pouco jogo. Foi o jeito que eles acharam para né, não destruir tanto o calendário dos grandes, principalmente com a parada que vai ter no meio do ano e tal. Então é um gauchão tiro curto, piscou, perdeu, piscou, ganhou. E cara, é isso que eles não entendem, porque daí eu ouvi alguém falando assim, olha, se fosse uma semifinal de Libertadores ali na frente, se fosse não sei o que, beleza, não vai pra Erechim e bababá. Mas cara, é o São Raimundo em Roraima, pelo amor de Deus, não precisa... Aí que tá o erro. Primeiro que assim, ó, o São Raimundo não dá pra menosprezar. Ele é um time que fez alguns jogos interessantes contra times maiores, já incomodou e tal. Alguém disse que ele andou ganhando de 2-0 ao natural, jogando muito bem contra um time da Série B. Eu confesso que eu não fui atrás disso, não sei que time é, mas assim, não é bobo pelo que estão falando. E cara, é jogo único, a regra mudou, ou seja, o empate não é mais do visitante, né? Se empatar vai pros pênaltis, o Grêmio tem que chegar lá, depois de toda essa viagem, e ganhar lá na casa dos caras, onde eles estão acostumados a jogar. É claro que o Grêmio tem um favoritismo por ter mais qualidade e tudo mais, mas não é simples, não é tão simples, não é jogo jogado. Então o Grêmio tem sim um cuidado especial com esse jogo, porque não dá para errar, né? A Copa do Brasil para o Grêmio significa muito, o Grêmio adora essa competição, o Grêmio vislumbra sim ser campeão dessa competição, mas na pior das hipóteses, ir adiante por algumas etapas ainda buscando desportivamente, né? Alegrias e tudo mais, mas também dinheiro, né? Dinheiro de outras fases aí que o Grêmio obrigatoriamente tem que estar inserido para não causar um rombo até mesmo nas suas finanças. Então é perigoso esse jogo, sabe? Não é barbada, vai lá e põe o time C e ganha. Não é bem assim. Não é bem assim. Então tem o fator, não menosprezem a Copa do Brasil, né? O Grêmio, como poucos desse país, sabe muito bem disso. E tem o fator, cara, que não é só sobre esse jogo. O Quinteiros não ter ido a Erechim se trata também do gauchão. O Quinteiros não foi a Erechim pensando no Juventude também. O Quinteiros não foi a Erechim pensando num Grenal da final, caso os dois passem também. O Quinteiros ganhou 2 dias em Porto Alegre, pensando no time titular, recepcionando os novos reforços, treinando no sábado, acho que teve treino já, e não sei o que, blá 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 blá, pensando no resto da temporada, né? Pode ter certeza que lá em Roraima já vão entrar alguns desses novos reforços, ainda desentrosados, talvez ainda sem embocadura, sem ritmo, sem alguma coisa, mas já vai ter que entrar, porque não tem muito tempo. E de repente contra o Juventude de novo, e contra o Juventude no jogo de volta também.
E se tudo correr muito bem, porque tá apertado, dá para ver, né? Tá apertadíssimo esse prazo. Esse é o Grêmio passar para a final, pode ter certeza que aí sim a gente tem a perspectiva de ter um time diferente do primeiro Grenal. Mas não é mágica, não é assim, L-Fute, contratou, bota para jogar, sabe? Então esses dias que o Quinteiros ganhou ficando aqui com esse grupo principal, tem sim o seu valor, tem sim fundamento, sem falar que era um jogo lá em Erechim que não valia praticamente nada para o Grêmio. Nada. Sabe? E, bom, o time ser o time alternativo, o time C, já dizia muito, né? Mas, cara, vai decidir em casa, fora, no fim ganhou e ainda assim não conseguiu decidir em casa, sabe? Alterava muito pouco, não era assim, tem que ganhar do Ipiranga para se classificar para as semifinais, não era esse o caso, não tinha nada importante em jogo, né? Sequer assim, só depende do Grêmio para ficar em primeiro na classificação geral, também não era isso, o Grêmio, pelo contrário, dependia de todo mundo, né? Tanto é que fez a parte dele e nada mudou. Então, assim, era um jogo pequeno por vários motivos. E o Grêmio usou desse contexto para esvaziar o jogo de certa forma e focar enfim, no time principal aqui em Porto Alegre, já pensando no futuro. Que, repito, não é só São Raimundo, é um futuro que também envolve Juventude, Gauchão e etc. Né? Então as pessoas têm que pensar um pouquinho mais macro, assim, sabe? Não é só assim, não, o técnico tem que estar lá. Depende, cara. O Grêmio tem que fazer o que é melhor para o Grêmio. Né? Se for estar lá, que geralmente 99% das vezes que vá. Mas se o Grêmio identificou que pode ser melhor para o clube, por outro motivo, o treinador estar aqui, que fique. O Grêmio tem que fazer o que é melhor para o Grêmio. Né? E talvez para o Grêmio seja melhor ter um time mais pronto contra o Juventude, com reforços mais integrados contra o próprio São Raimundo, do que contra o Ipiranga. E foi a escolha que o Grêmio fez, e eu acho que está completamente correta. E aí, entrando um pouco no São Raimundo especificamente, né, no jogo contra o São Raimundo, lá em Roraima, inclusive um parênteses, né, eu falei no meu Twitter recentemente, olha galera, tem uma oportunidade aí, porque Roraima, gente, faz divisa com a Guiana, que é o país do pai do Bright White, e que, se eu não me engano, de onde o Bright White também é cidadão, né? Ele tem cidadania da Guiana, se eu não estou enganado. Daí eu ainda brinquei. Cara, o Grêmio podia fretar uns ônibus da Guiana para Roraima para botar a galera, vamos ver lá o conterrâneo famoso de vocês, vamos torcer para ele lá no Brasil. Enfim, seria uma coisa maluca e ao mesmo tempo histórica, né? Mas é óbvio que não é tão simples e enfim. Cara, é muito longe. Eu vi alguém comparando assim as distâncias na Europa, sabe? Da Rússia, lá de Moscou para, sei lá, para Berlim. Tipo, o Grêmio vai fazer algo pior, mais longe, assim, é um negócio absurdo. É uma distância continental, assim, de fato, que cobra seu preço, que não é simples, mas que também faz parte, do jogo, né? Eu lembro que quando na escola, acho que na sexta série tinha que decorar todos os estados brasileiros, todas as capitais e todos os... como é que se diz? Quando tu é do Rio Grande do Sul, tu é gaúcho, né? Quando tu é Santa Catarina, tu é catarinense. E aí eu tive que decorar tudo isso, decorei, né? E eu lembro que eu usava macetes incríveis para decorar. E eu lembro que Roraima, eu decorei que era Boa Vista, porque eu fiz a brincadeira assim, tipo, cara, é o estado mais alto de todos, é o que tá lá no topo. Lá de cima tem uma Boa Vista, né? Viu? Genial, eu não mereço palmas, eu mereço o Tocantins inteiro, eu sei, essa foi excelente, mas é muito chão pela frente, E aí, cara, o Grêmio, de certa forma, tem um prejuízo importante para o primeiro jogo da semifinal do Gauchão, porque o Grêmio joga quarta, lá em Roraima, a gente não pode esquecer dessa distância, porque isso muda tudo. Aí tem quinta, aí tem sexta e aí tem Juventude no sábado, na Arena do Grêmio. Né? Para algumas pessoas até foi melhor o Grêmio jogar primeiro em casa, porque o Grêmio não... E é interessante esse raciocínio, porque o Grêmio não precisou chegar de Roraima e ainda ir para Caxias. Que beleza, é pertinho, mas entende? Tu sai de Roraima, chega quinta em Porto Alegre, vai para Caxias, daí joga...
bem ou mal, é mais uma viagenzinha, né, cara? Então, teve esse ladinho positivo aí de a gente jogar a primeira em casa, embora eu acho que jogar a segunda é melhor, eu sempre digo isso. A segunda partida é a que tu sabe o resultado que tu precisa. Eu falo sempre daquele Grêmio Santos de 2007 na semifinal da Libertadores, que a gente fez 2-0 no Olímpico, e se a gente precisasse de 5, a gente faria 5. A gente só fez 2 porque era o jogo de ida, né? Aí depois na volta tomamos um sufoco lá em Santos, mas conseguimos passar com um gol qualificado do Diego Souza. E depois, também no mesmo ano, né, cara? Foi no mesmo ano, o Grêmio tomou 3-0 do Caxias na semifinal, jogo de ida do Gauchão, lá em Caxias, e voltou para a Arena e tocou 4 no Caxias. O Grêmio só fez 4 naquele jogo porque o Grêmio sabia que precisava fazer 4, porque se fosse o jogo de ida, jogaria mais leve. Então é uma vantagem tu jogar em casa sabendo do que tu precisa e ainda tendo a possibilidade de disputar pênaltis, né, na tua casa se a coisa empatar. É uma vantagem, mas inegavelmente pelo menos o Grêmio chega de Roraima e fica em Porto Alegre, não tem que pegar a estrada de novo para pegar o Juventude. E aí o Grêmio vai chegar em condições piores que o Juventude, é inegável. O ideal, cara, seria o Grêmio se impor lá em Roraima muito rapidamente, muito freneticamente, tocar uns 2-3-0 nos caras no primeiro tempo. Eu sei que não é essa barbada toda, eu comecei o vídeo falando disso, mas o Grêmio bem que poderia transformar isso numa barbada, né, dar vida no primeiro tempo e depois começar a poupar uns caras, botar ali reservas também qualificados, né, não é esvaziar o jogo ali, mas cadenciar já dando uma respirada, porque o Grêmio vai atravessar o país para pegar 2 dias depois o Juventude, cara. Num jogo de mata-mata também, é muito puxado, e aí 2 dias depois, né, 3 também, né, joga sábado, domingo, segunda, na terça o Juventude tem Copa do Brasil. E aí eles vão estar mais prejudicados na Copa do Brasil. E nós mais prejudicados no Gauchão, né? Aí eles vão a Maringá, eu acho, pegar o Maringá. E aí o Grêmio tem uma ligeira vantagem, que não é a mesma do primeiro jogo, né? Pro Juventude, no jogo da volta. Porque daí o Grêmio tem a semana inteira vazia e o Juventude tem esse joguinho em Maringá pela Copa do Brasil. Só que é na terça, né? O Juventude tem um respiro maior ali para nos enfrentar no próximo sábado, né? Então eu acho que o Grêmio acaba mais prejudicado no Gauchão e o Juventude acaba um pouco mais sufocado na Copa do Brasil, embora a viagem deles seja bem mais curta, seja aqui pro Paraná apenas, né? Enfim, cara, é osso duro, o Grêmio deu um pouco de azar nesse sentido aí no sorteio da Copa do Brasil, não tem o que fazer, vai ter que encarar e acho que a gente tem condições mesmo, diante das dificuldades, de passar pelos 2 adversários. Vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.